Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Nádia e hoje nós vamos falar sobre o sistema de orientação. Alguma vez você já ouviu falar sobre norte, sul, leste ou oeste? Hoje nós vamos falar que nós podemos nos localizar através do Sol. Então, quando nós vemos o globo terrestre, o lado que o Sol nasce é chamado de nascente e o lado que ele se põe é chamado de poente. Aqui, na nossa cidade maravilhosa de Belém, nós temos um lindo pôr do sol no portal da Amazônia. Então, qual a importância do saber geográfico? A geografia, o saber geográfico é importante para nos localizarmos no local onde vivemos. No sistema de orientação, nós temos algumas formas de orientação. A orientação através do Sol, através dos pontos cardeais, através dos pontos colaterais, a rosa dos ventos, que é a imagem que aparece aqui para vocês, orientação pela Lua e pelas estrelas e ainda pela bússola, que é esse aparelho imantado com uma agulha. Vamos agora a um vídeo. Crianças, hoje vamos falar de localização. Hoje vamos conhecer os pontos cardeais. Como todos sabem, a Terra é dividida em dois hemisférios, que se dividem em duas partes iguais. São os hemisférios norte e sul. Somando-se isso à dinâmica de rotação da Terra, foram criados pontos de orientação e direção fundamentais denominados pontos cardeais. Os pontos cardeais são 4: norte, sul, leste e oeste. O norte aponta em direção ao polo norte da Terra e possui dois principais sinônimos que são setentrional e boreal. Por essa razão, quando alguém fala sobre a aurora boreal, dá-se a entender que esse fenômeno ocorre no polo norte do planeta. O ponto cardeal sul marca o polo sul da Terra e possui como sinônimos meridional e austral. O ponto cardeal leste é o que chamamos de oriente. Essa denominação é devida ao local onde o Sol nasce, já que a Terra se movimenta de oeste para leste. Ficou a impressão do movimento aparente do Sol. Dessa forma, entende-se o porquê de dizer comumente que o Japão é a terra do Sol nascente, já que o país fica no Oriente. Na época das grandes navegações, os navegantes utilizavam ferramentas para se localizarem, como o astrolábio e a bússola. Também seguiam as referências das estrelas. Com a tecnologia, temos o GPS, que significa Global Position System, que nos dá com exatidão a localização com referências ligadas diretamente a satélites. Bom, nós vimos um pouco sobre os pontos cardeais. E vocês sabem como surgiu a bússola? Esse aparelhinho aqui que é muito utilizado pelos navegantes em navios, em cruzeiros, em trilhas é muito usado e também na cidade para localizar cidades, entre outros. O vídeo falou um pouco para a gente sobre os pontos cardeais, né? Então, vamos observar os pontos cardeais no mapa do nosso país, do Brasil. Aqui em amarelo nós temos a região norte, em verde nós temos a região nordeste, em vermelho a região centro-oeste, em azul a região sudeste e em azul mais claro a região sul. Observemos aqui ao lado do mapa está a rosa dos ventos indicando os pontos cardeais. Observem aqui os pontos colaterais entre os pontos cardeais. Entre o norte e o leste está o nordeste, entre o leste e o sudeste. Entre o sul e o oeste nós temos o sudoeste e entre o oeste e o norte nós temos o noroeste. Inclusive, o nome das nossas regiões brasileiras segue aqui alguns dos pontos colaterais. A orientação pelos astros e pelas estrelas, no hemisfério norte, a orientação ocorre por meio da constelação da estrela polar e no hemisfério sul, pelo Cruzeiro do Sul. Temos aqui a imagem do Cruzeiro do Sul. Você sabe para que serve a bússola, esse objeto que tem uma agulha magnetizada que sempre aponta para o norte? Vamos assistir ao vídeo. Você sabe como as pessoas faziam para se orientar antigamente? Claro, elas olhavam para cima, para o sol. Todo marinheiro sabia que o sol surge no leste.
Ao meio-dia ele está no sul e onde ele se põe fica ao oeste. É ainda mais fácil à noite. A estrela polar ou estrela do norte é fácil de ser encontrada e aparece bem ao norte. Todo mundo sabia disso. Este tipo de navegação era simples e confiável, mas só quando as nuvens não cobriam o céu. Infelizmente, isso acontecia sempre. Dizem que há muito tempo um pastor encontrou uma solução para o problema. Ele ficava imaginando por que certas pedrinhas cinzentas ficavam presas aos cravos de metal de suas sandálias. Ele brincava com elas e se perguntava por que às vezes elas ficavam juntas e às vezes elas se afastavam dependendo do jeito que ele as segurava. Bem, isso acontecia porque eram pedras de magnetita. O pastor havia descoberto o magnetismo. Como muitas outras coisas, os chineses foram os primeiros a encontrar uma utilidade para isso e fizeram outra descoberta, de que a Terra inteira era um ímã gigante. É como se um ímã comprido atravessasse o globo. O polo norte fica em cima e o polo sul embaixo. Se você aproximar um outro ímã feito de magnetita, ele é atraído e se vira em direção ao polo norte. Ele precisa estar livre para se mover, seja pendurado em um barbante ou preso a um pedaço de bambu em uma tigela de água. Se ele puder se mover livremente, ele irá apontar para o norte. Nascia assim a bússola. Mas ela ainda podia melhorar bastante. Pedaços de ferro foram modelados na forma correta e então magnetizados, transformando-se em lindas agulhas para bússolas. Elas giravam dentro de estojos protetores. Uma escala era então desenhada à sua volta, formando a famosa Rosa dos Ventos. E então os marinheiros sabiam onde ficava o norte e para onde levar seus navios. Dos barcos à vela de madeira ao poderoso Titanic, sem as bússolas, a história da navegação não teria sido possível. Vamos revisar o que aprendemos hoje. Nós aprendemos que existe um sistema de orientação para nos localizarmos no lugar onde vivemos. Podemos nos localizar através do sol, observando o nascer do sol. Podemos nos localizar também através dos astros, as estrelas, a lua, usando a bússola, que é um instrumento que tem uma agulha magnetizada, que nos indica os pontos cardeais e os pontos colaterais. Vimos também que o nosso país recebe o nome de algumas regiões segundo os pontos cardeais e colaterais. A região norte e a região sul, por exemplo, recebe o nome dos pontos cardeais, norte e sul. E a região nordeste e sudeste recebe o nome segundo os pontos colaterais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Continuem estudando bastante. É só vocês acompanharem os nossos vídeos, também as referências para vocês mergulharem no mundo da geografia. Até a próxima!